Senhor Deputado Lançonho. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero então agradecer as linhas de ação governativa do Sr. Secretário e a minha primeira questão é sobre a pressão dos trabalhadores da função pública, porque eu estive sempre atento a esta questão, especialmente depois de 2020, quando cada serviço tinha uma cota de recrutamento. E nas suas slides aqui refere que há uma saída para uma entrada de um trabalhador nos serviços públicos, mas eu perguntei aos serviços públicos, nem sempre isso é possível ser feito, porque alguns dos trabalhadores que saíram nem sempre conseguem contratar um outro para colmatar a saída e, portanto, a pressão no trabalho é maior. E, portanto, nós podemos ver que há alterações a nível das informações da saída e entrada de trabalhadores e, de facto, ainda temos cada vez mais pressão no trabalho. Portanto, há que diminuir a pressão dos trabalhadores e temos que pensar sobre isso, porque há serviços públicos, há que ajustar, porque há situações em que há trabalhadores que têm muito trabalho e há trabalhadores que têm pouco trabalho. Portanto, sim, de facto estivemos a fazer todo esse trabalho, mas continua a haver serviços públicos com grande pressão do trabalho. Para além disso, o governo ainda utiliza contratos individuais de trabalho e também pode adjudicar os serviços para empresas do exterior. Os contratos de direitos de aprovados nos serviços públicos muitas vezes pode afetar os direitos e regalias dos trabalhadores e depois pode haver situação de diferente salário para o mesmo trabalho e, para além disso, também há adjudicação de serviços nos serviços públicos, porque há alguns serviços públicos, nomeadamente o secretário Wang Xiuqia também referiu que há alguns serviços adjudicados para outras empresas. Mas o que é que isso pode acontecer? É que, de acordo com a lei da aquisição de bens e serviços, nós temos que ponderar o valor da adjudicação dos serviços. E quando nós adjudicamos para um valor mais baixo, o que pode acontecer é que a empresa, quando quer que o seu valor seja mais competitivo, então vai contratar trabalhadores com mais baixos salários. E depois é muito difícil os nossos residentes fazerem esse trabalho porque o salário é muito baixo. E depois essas empresas vão contratar TNRs. E há uma empresa, também me referiu que queria contratar locais, mas se eu calcular o seu salário pela contratação de locais, é muito difícil em ganhar adjudicação. Mas nós temos que pensar como é que temos que dar primazia a dar trabalhos aos nossos residentes. E a sociedade tem muitas opiniões, mas eu acho que deve ter uma cláusula contratual para que, quando a empresa adjudicada vai a concurso, pode ter mais valores quando contrata trabalhadores locais e assim ajudar os nossos residentes a ter um trabalho. E, para além disso, nas suas slides também refere que tem que apoiar os residentes para conseguir um emprego. E falou-se da Enchim, de que na zona de cooperação aprofundada vai contratar residentes de Macau. Mas atualmente a situação não é melhor, porque as empresas da zona de cooperação aprofundada
preferem contratar residentes do interior da China, porque em Hanqin não tem um princípio de dar primazia aos residentes de Macau. Agora, como é que vamos incentivar as empresas da zona de cooperação para contratar os residentes de Macau? E, para além disso, há 2 dias, o Sr. Chefe Executivo também falou de que os trabalhadores da função pública possam ter mais trabalhadores da função pública a trabalhar na zona de cooperação aprofundada. E então, será que vamos ter a alterar os mecanismos de contratação de trabalhadores para a zona de cooperação, bem como há alguma cota para a contratação de trabalhadores na zona de cooperação aprofundada? Para além disso, sobre o mecanismo interdepartamental, e há pouco o senhor secretário também referiu que temos 6 grupos de trabalho e de coordenação, e muitas das vezes, ao longo do tempo, também temos grupos de coordenação, de reforma da administração pública, mas será que o que é que vai ser alterado? Afinal, temos um problema em termos de mecanismo ou em termos de liderança. Portanto, também gostaria de conhecer sobre esta matéria. E também se falou dos veículos de matrícula única que entram em Hanqin podem sair da ilha de Hanqin. Então, quais são os veículos que podem entrar através da Hanqin com uma matrícula única e sair da ilha de Hanqin? Atualmente, esses veículos têm que renovar a sua licença anualmente. E será que no futuro podemos, então, ultrapassar isso? E, para além disso, sobre os nossos alimentos frescos. Atualmente, muitas das vezes não é fácil em Macau comprar alimentos frescos em Macau, nomeadamente a carne de carneiro, que não é fácil encontrar nos mercados municipais, encontrar esta carne fresca. E em relação à fisionomia da cidade, de facto, Macau tem uma bela fisionomia, mas ainda temos que melhorar em algumas áreas. E o que é que agora vamos fazer em termos de melhoramento da fisionomia da cidade? E, para além disso, os trabalhos de arborização, espero que Macau possa fazer melhor. Por exemplo, no interior da China, há ruas de que são todas arborizadas, com muitas flores, e não sei se é possível nós também fazermos. E esperemos também melhorar também todas as estradas de Macau. A palavra deputado Cocanfei. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Membros do Governo, colegas, bom dia. No relatório da legislação cooperativa do Sr. Secretário, vimos que o Governo tem a intenção de transformar Macau numa cidade bela entretanto, tem algumas questões a colocar ao Sr. Secretário. A Zona Norte é considerada uma porta de entrada de visitantes de Macau e com uma concentração de habitantes. E também está perto de fronteiras, do Ponto Delta e outras infraestruturas de grande relevância. Entretanto, as estruturas, edifícios também têm sido mais antigas e também o seio também não é tão bom em termos de higiene. E em relação às fachadas desses edifícios e também às vias públicas, como é que o governo pensa em poder embelezar melhor esse aspecto das vias públicas e dos edifícios para uma melhor impressão para os turistas? E o governo também tinha dito no ano passado que as autoridades competentes também vão colaborar para que certos locais, como o Jardim de Sanha 100
e outras localidades da cidade possam ter as obras que vão ser realizadas de uma forma coordenada. Como é que está o andamento disso? E também quanto à utilização dos modelos de inteligência artificial, neste momento é considerado um motor para a transformação digital e com grandes potencialidades, como no interior da China, também já se adopta a inteligência artificial para supervisão e alertas em casos de incidentes e com grande eficácia. O governo, quando agora quer inovar, quer reformar, como diz nas suas linhas de ação governativa, para criar um ambiente melhor de habitação para os habitantes de Macau, deve equacionar a utilização dessas tecnologias de inteligência artificial para melhorar a gestão municipal e elevar a eficiência na gestão municipal. E em relação à elevação do nível de felicidade e também da população e também melhorar a percepção dos visitantes em relação a Macau, muito se pode fazer, na minha opinião. E na minha na lista das minhas preocupações, eu estou mais atento também à questão dos jovens. E também a zona, o campo de aventuras para os jovens em Haksha, também é um dos aspectos que eu também acho que é muito importante e relevante, e disse que poderia concluir em 2017. E também iria baixar o orçamento de todo empreendimento na altura. Dito isso, em relação a esse campo de aventuras em Haksha para os jovens, quanto à sua concepção, foi dito que iria ter como destinatários a população de diferentes faixas etárias, desde crianças até para pais e filhos. Poderá fazer uma apresentação sobre esses empreendimentos? Muito obrigado. Deputado Nani Khan. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, caros colegas, caros membros do Governo, boa tarde. Há alguns aspectos que queria trocar impressões com o Sr. Secretário. O chefe executivo, no seu relatório das linhas de ação governativa, tal como os colegas há bocado disse, que a cooperação interdepartamental é um dos aspectos que aparecem muitas vezes nas linhas ou no relatório. Mas como é que nós conseguimos concretizar a cooperação, esta cooperação? Porque é fácil de observar ou constatar que quanto ao recursos humanos, talentos, desenvolvimento da tecnologia, revitalização da economia, são todos os aspectos ligados à vida social de Macau e por isso implica uma cooperação interdepartamental. E por isso, como é que nós conseguimos concretizar a cooperação interdepartamental ou aproveitar os grupos de trabalho que optimiza a cooperação interdepartamental? Isto quer dizer que eu queria falar sobre a criação de regime, o aperfeiçoamento de regime de nível mais alto para tentar tornar mais perfeito, ou se existe algum mecanismo de rastreio, entre aspas, sobre a cooperação interdepartamental, porque este governo só trabalhou há poucos meses e por isso queria perguntar ao Sr. Secretário se existe algum rumo ou uma ideia sobre a optimização da cooperação interdepartamental. E quanto ao governo eletrónico, com a liderança do Sr. Secretário, este aspecto foi desenvolvido muito bem. Por exemplo, podemos ver que, quanto à facilitação dos trabalhos, quanto à optimização dos trabalhos dos serviços públicos, o governo aplicou muitos esforços, mas quanto à governação eletrónica, próximo passo, qual vai ser o rumo de desenvolvimento para além da governação eletrónica, e quanto à standardização dos
dados ou das informações, como é que nós conseguimos assegurar que esses dados ou informações sejam trocados de forma eficiente, porque isto tem muito a ver com a vida da população e está muito relacionado com os assuntos da vida cotidiana da população. E quanto à conta única, já há um bocado disse sobre o desenvolvimento da governação eletrónica, temos conta única acesso e temos uma conta para os funcionários. Queria saber qual é a taxa de utilização desta conta. Para os cidadãos, muitos já estão a utilizar a conta única, muitos tratam das formalidades através desta conta, por exemplo, a renovação dos documentos de identificação e carta de condução. Muitos cidadãos já estão a aproveitar a conta única. No futuro, como podemos aproveitar melhor? Porque nas linhas diz que a conta única vai fazer um upgrade e por isso ou atualização, e por isso queria perguntar quanto à conta única e a plataforma para empresas e associações no futuro, qual é a situação da concretização dessa conta e qual é o rumo de desenvolvimento futuro. O senhor secretário ainda, nas suas linhas, disse que vai optimizar o mecanismo de tratamento das opiniões dos cidadãos e neste momento, vejamos o IAM, que é IAM em contato, que é uma aplicação, um meio que é possível os cidadãos recorrer a este instrumento para refletir ou encaminhar suas opiniões. E neste momento, muitos cidadãos apresentam muitas opiniões com os assuntos relacionados com a vida da população ou que refletir através deste instrumento as opiniões sobre a sociedade. O governo disse nas suas linhas vai aproveitar ou tomar como referência a linha aberta 1, 2, 3, 4, 5 no interior da China para aperfeiçoar as plataformas ligadas com a apresentação de opiniões e desta vez o governo também disse que neste âmbito vai recorrer à tecnologia, à inteligência artificial para optimizar os meios, mas quanto à equipa dos funcionários, em termos de formação, existe algum plano para permitir que a inteligência artificial possa ser aproveitada nos assuntos governamentais? Terceiro aspecto, quanto aos parques de lazer ou espaços de lazer, através de um acompanhamento contínuo nas linhas, ou até recentemente o IAM disse que vai remodelar os 8 parques na zona norte de lazer e recentemente apresentei uma interpelação escrita que tem a ver com a habitação social que está no Toisan, que naquele caso houve uma obra de remodelação da habitação social que neste caso o IH disse que depois a destruição deste edifício vai ser optimizados os equipamentos sociais. Mas neste terreno que afeta essa habitação social perto do Canidromo, já existem 2 parques de espaço de lazer, 2 espaços de lazer. E estamos atentos que ao fazer os parques, vamos pensar sobre a colocação das paragens de autocarro e até as passadeiras, os semáforos. E mais ainda, quanto ao campo de aventura para jovens na Praia Haksá, ou na Haksá, o que eu vejo que está numa fase de concepção e em 2005 vai ainda decorrer a justificação da obra e tudo vai ser concluído em 2027. Mas vejamos quanto à concepção, como vai ser esse novo campo e mais ainda, quanto à construção, como é que eu posso fazer um equilíbrio entre a taxa de utilização no futuro e as despesas. E por isso, em termos de obras, ou construção ou concepção, o que vai pensar o governo para fazer um equilíbrio entre estes aspectos? E no Parque de Sephaiwan, ainda me lembro que nas últimas linhas o senhor secretário já mencionou sobre esse parque. Como é que nós podemos transformar este parque num espaço que ensina tecnologia ou
porque sabemos que no interior da China aí está a implementar uma economia de pandas. Não sei se é possível de pensar nisso para aperfeiçoar melhor o parque de Sepaiwan. E mais ainda, nas linhas de ação governativa do governo, há um aspecto muito importante que está a falar, que vai ser destacar mais funcionários para e a zona de cooperação vai criar mecanismos bilaterais para além dos serviços públicos, que vai averiguar os seus funcionários no seu trabalho dia a dia, também vai perguntar sobre a intenção ou a vontade dos funcionários, porque há alguns funcionários, as suas famílias, não só ele, também a sua esposa também trabalha, e por isso, quando quer destacar esses trabalhadores para a zona de cooperação, há de também pensar as necessidades do dia a dia ou nas necessidades de cuidar da família, e por isso vai pensar nisso, vai ponderar isso, e mais ainda. Deputado Pang Chun, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, membros do governo, caros colegas, bom dia. Quanto a essa tutela da Administração e Justiça, dou atenção aos dois aspectos. No primeiro plano quinquenal do governo, o governo lançou os regimes de avaliação do desempenho e, ao longo dos anos, quer a avaliação do desempenho, quer a acumulação da experiência, desde 2022, nomeadamente em junho, foi criada uma comissão e o governo participou também na avaliação do desempenho da função pública, e a maior parte da função pública conseguiu compreender o significado. O governo participou ativamente os trabalhos de avaliação. Então, a comissão só pode comunicar com a entidade tutelar, mas se a entidade tutelar consegue saber bem a situação real, já não sabemos. Então, será que o governo pode apresentar o ponto de situação de implementação? Além disso, quanto aos funcionários públicos, nomeadamente a formação, em 2023, o último mandato do governo também realizou os cursos de formação e também participei, também dei aulas aos funcionários públicos. Fiquei muito contente por ver muitos formandos conseguirem ser promovidos. Mas desta forma de formação centralizada também tem os seus problemas, porque os seus trabalhos não podem ser suspensos durante 2 a 3 meses. Por isso, os formandos tinham que acabar os trabalhos na mão e, por outro lado, também tinham que frequentar os cursos de formação. E muitas vezes os serviços públicos só recomendaram os colegas com melhor desempenho. Então, queria perguntar ao governo quanto aos trabalhos de formação, tem algumas novidades? Obrigado. Tá bom, Kitchen. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Muito bom dia. Nas linhas de ação governativa, sim, estamos a ver novos trabalhos que vamos iniciar, especialmente nos 6 grupos de trabalho, e metade desses grupos são liderados pelo Sr. Secretário. Portanto, o Sr. Secretário vai ter grande pressão e, por isso, quero aqui já incentivar e agradecer o seu trabalho. Na sua tutela, temos então um grupo interdepartamental de cooperação, nomeadamente para o grupo de trabalho para o tratamento de infiltrações da água.
mas não estamos a ver grandes resultados. E, portanto, nesses 6 grupos de trabalho, quais são as diferenças com os grupos interdepartamentais do passado? Quais são as suas diferenças? E como é que vamos prevenir de que esses grupos de trabalho vão conseguir atingir os respectivos resultados? Portanto, há pouco referi que o senhor secretário vai liderar 3 grupos de trabalho. Então, quais são os trabalhos mais prementes que têm de ser feitos? E de todos esses, o grupo de trabalho sobre o embelezamento e limpeza urbana talvez é mais fácil de nós vermos os resultados. No entanto, muitas opiniões da sociedade já conseguem ver alguns trabalhos que ao longo dos anos estão a ser feitos. Mas, no entanto, ainda há muito trabalho a fazer para o embelezamento e limpeza urbana. Então, como é que, através deste grupo, possa trabalhar em conjunto com a renovação urbana, elevar para um outro nível o embelezamento e limpeza urbana? E em relação aos trabalhos do governo eletrônico, no ano passado, promovemos então os trabalhos para o tratamento de casamento e o registro de nascimento. E todo esse trabalho, de facto, a sociedade também dá muita importância. Mas também nós estamos preocupados com os cyber-ataques. Portanto, nós, no futuro, como é que vamos proteger melhor as nossas redes dos cyber-ataques, nomeadamente para a conta única e para a plataforma das associações e empresas? O senhor secretário, nas linhas de ação governativa de 2024, disse que vai então alargar os trabalhos da computarização em nuvem. Então, qual é o ponto da situação dos trabalhos da computarização em nuvem? E, senhor secretário, para a reestruturação dos serviços públicos, o senhor secretário referiu que vai reestruturar os SAF e o IAM. E no passado, o IAM já foi reestruturado para elevar a sua eficácia. E, de facto, houve melhoramento nos problemas de sobreposição dos poderes. Mas o pessoal do IAM está preocupado se, de facto, com a sua reestruturação vai ser afetada. E, falando dos trabalhadores da função pública, as linhas da ação verde vão ter confiança e coragem para alterar e reformar. Agora, coragem. O que é que significa isso para os trabalhadores da função pública? Vai incentivá-los ainda mais ou será que eles vão ter mais poderes para o seu trabalho? Nós sempre dissemos que nós também, para além de punir, entre aspas, quem fizer mal o seu trabalho, também há que incentivar e premiar. E nós precisamos de uma equipa forte para todo esse trabalho. Portanto, senhor secretário, para incentivar os nossos trabalhadores da função pública, quais são as ideias do senhor secretário? E, para além disso, falando também na zona de cooperação aprofundada para os nossos trabalhadores da função pública, quer Macau, quer o nosso país, está muito preocupado com isso. E, de facto, os trabalhadores da função pública, da zona de cooperação, existem vários tipos. Há trabalhadores de Macau e também há trabalhadores do interior da China, bem como também há trabalhadores de serviços adjudicados a empresas. Então, com todas essas diferenças, como é que o trabalho pode ser feito melhor para prestar o serviço a todos os residentes? E, para além disso, os nossos colegas também perguntaram que
quando os trabalhadores da função pública vão participar nos trabalhos da Zona de Cooperação Aprofundada, afinal, quantos serão? Qual é a percentagem que vai participar nesses trabalhos? E, para além disso, também o meu colega também falou sobre os parques na Zona Norte e também do campo de aventuras em Hassá. Mas eu também estou preocupado com os trabalhos a ser realizados nos parques que são da tutela do IAM, nomeadamente o antigo canídromo. Parece que ainda é necessário algum tempo para iniciar os trabalhos, porque há ainda que fazer um planeamento. Então, no futuro, todo esse trabalho, como é que vai ser feito, nomeadamente também no uso dos locais para a prática desportiva, com vista a que as associações e outras instituições possam utilizar os campos desportivos. Atualmente, nomeadamente, quando é que vai ser definido todo o plano para o campo de aventura para os jovens em Harsá? E em relação aos trabalhos relacionados com os mercados municipais, sim, estamos a ver que o trabalho está a ser feito. No entanto, há cada vez mais bancas vazias, não há muitos consumidores que vão para os mercados municipais. E todos os anos, nas linhas de ação governativa, podemos ver que há trabalho a ser feito para os mercados municipais. Agora, gostaria de conhecer melhor sobre os trabalhos para o mercado municipal da Taipa. Para além disso, nós também podemos ver que para o mercado municipal do Patane há muitas bancas que estão vazias e que não estão a ser utilizadas. Então, como é que vamos reordenar todo esse trabalho? Tem a palavra o Sr. Secretário para a resposta. Obrigado, Sr. Presidente. E também agradeço aos Sr. Deputados e Deputadas pelas questões colocadas. Como são muitas as questões que foram colocadas, vou responder algumas dessas questões e outras que têm um caráter mais geral. Eu talvez vou daqui a pouco dar a palavra aos colegas para responder com maior detalhe. Há pouco o Sr. Deputado Leoncinho perguntou sobre o regime de cotas na administração pública e no âmbito da gestão dos trabalhadores da função pública. Daqui a pouco vou dar maior detalhe sobre esse assunto. E quanto aos serviços públicos, que como disse, poderão ter alguns problemas, não é? Na contratação de trabalhadores, através do contrato de provimento, diferentes tipos, contrato administrativo, público, outras formas, modalidades. Nós avançamos com essas formas de contratação de trabalhadores que sejam mais parecidos ou dentro do âmbito do direito privado para dotar maior flexibilidade aos serviços públicos na contratação dos trabalhadores. Nós estamos cientes de que os serviços públicos têm caráter diferente de uma entidade privada. E também o trabalho desenvolvido pelos serviços públicos também tem um impacto para a sociedade de uma forma geral. Temos agora, por exemplo, mesmo 2.300 trabalhadores. E por isso já podem imaginar o impacto que temos a cautelar nesse aspecto. E na contratação de trabalhadores, não temos grande dificuldade em conseguir interessados. Muitos agora pretendem ingressar na função pública, mas muitas vezes, depois
entrar na função pública, veem que, afinal, se for utilizado o contrato segundo o direito privado, muitas vezes temos certa dificuldade em reter as pessoas. Quando veem que a diferença não é muito por causa do vínculo contratual em comparação com entidades privadas, eles também muitas vezes preferem outras entidades privadas ou preferem sair. E, portanto, o contrato individual de trabalho muitas vezes não é, na nossa opinião, a modalidade mais aconselhada, muitas vezes, na contratação de trabalhadores para o IAM. E por isso estamos a pensar em converter esses contratos de contrato individual de trabalho para um contrato administrativo geral, como os outros trabalhadores da função pública. E também quanto às exigências, também nós estipulamos o mínimo que tem que ser conseguido ou atingido na contratação de trabalhadores. E para além desses exigências e parâmetros, também vamos estudar se haverá possibilidade de incluir outros critérios. Quanto a questões sobre a nossa integração com a zona de cooperação aprofundada e os quadros de pessoal da função pública de Macau que trabalham na zona de cooperação, vou dar mais detalhes daqui a pouco. Em relação à venda de produtos vivos e frescos nos mercados, podem ver que nós temos agora disponibilizada uma grande variedade de produtos nos mercados. E muitas vezes os legumes que nós encontramos nas bancas dos mercados são muitas vezes provenientes de localidades longínquas de outras províncias. Isso para podermos assegurar a qualidade dos produtos que são vendidos. Em relação à venda de certos tipos de carnes que não se encontram nos mercados, isto tem a ver com o abate desses animais, locais de abate e ao fornecimento desses produtos e também muitas vezes não encontram interessados em comprar esses produtos e por isso não há assim muita oferta. Em relação ao embelezamento da cidade e também a questão sobre zonas de lazer e também o reordenamento dos jardins, no passado nós tínhamos referido sobre essas questões que também se enquadram no âmbito dos serviços de construção urbana e de obras públicas. Na altura, nós tínhamos pensado em fazer uma extensão até a zona fronteiriça de Chiang Mai, porque estavam a decorrer obras naquele local e tivemos que aguardar até a sua conclusão. E por isso houve esse atraso todo. Em relação à utilização das tecnologias de inteligência artificial, vai ser respondido daqui a pouco pelos colegas dos serviços competentes. Quanto à questão sobre a zona, o campo de aventuras de Haksa, o Instituto para Assuntos Municipais tem vindo a escutar as opiniões de diversas entidades e instituições de ensino e já realizou sessões de consulta com 32 estabelecimentos escolares e se falou com 6.400 alunos. Acham todos que deve haver esse campo de aventuras juvenis e também nós ficamos com a ideia desses inquiridos sobre o que pretendem em termos de equipamentos, instalações para esse campo de aventuras. Em 2022, nós introduzimos um ajustamento sobre oferta
que se podem encontrar em termos de equipamentos naquele campo de aventuras. Basicamente, mantém-se a concepção inalterada e sabemos que tem uma área total de 10 hectares e será aberto de forma faseada ao público. Prevemos que na segunda metade do próximo ano é que vamos abrir a zona para campismo e também para a zona de carros infantis de 4 rodas. E o Instituto para Assuntos Municipais, também tendo em conta com os parques que neste momento temos, vai também ter preferência essa experiência, dar continuidade à construção desse campo de aventuras, tendo em conta o seu aperfeiçoamento, estando neste momento o empreendimento orçado em 500 milhões a 600 milhões de patacas. E procuramos ter esse campo de aventuras que possa ter os seus concursos respectivos abertos quanto antes, para nós podermos ter essa estrutura pronta para servir nossos jovens. Em relação à cooperação interdepartamental, como todos sabemos, foram criados grupos de liderança e grupos de coordenação, no total de 6 entidades. São estruturas necessárias para promover a cooperação interserviços. Alguns são liderados pelo Sr. Chefe do Executivo, outros são chefiados pela tutela para a Administração e Justiça. E são serviços que abarcam uma grande variedade de serviços. Por exemplo, são serviços que tratam de escavações nas vias públicas, coordenação e otimização de obras viárias, que também está relacionado com a tutela do secretário para obras públicas. E quanto à conta única, neste momento nós temos muito mais funcionalidades integradas na conta única. Sobre esse ponto, vou dar a palavra depois ao colega do staff para responder. Em relação ao reordenamento das zonas de lazer, também vou dar a palavra ao responsável do Instituto para Assuntos Municipais, o presidente do AIM, para responder. Em relação ao edifício de Dona Julieta Nobre de Carvalho, da zona da Marina Barbosa, e o seu desmantelamento será convertido depois numa zona de lazer, depois de desmantelado o edifício. Em relação aos trabalhos para a divulgação de conhecimentos científicos no Parque das Bandas, nós vamos também incluir outras componentes naquele pavilhão para a popularização dos conhecimentos de ciência e tecnologia às crianças e à população sobre animais, répteis e outros também aspectos de ciência e tecnologia. Em relação à colaboração com a Zona de Cooperação Aprofundada, nós também temos planos de reforço dos contatos com a Comissão Executiva no âmbito de trabalhos da Zona de Cooperação Aprofundada. Em relação à administração e função pública, depois da revisão do Estatuto para os trabalhadores da função pública, nós também definimos mais critérios para a promoção dos interessados
e também para aproveitamento dos lugares de chefia. E para os cursos de liderança, como foi referido, pode não haver os melhores interessados a frequentar esses cursos, mas nós temos que ver que temos que encontrar um equilíbrio entre aqueles que tenham disponibilidade para frequentar esses cursos e também poder dar a oportunidade para os outros aperfeiçoarem. A formação é um meio para aqueles que têm a capacidade para aperfeiçoar os seus conhecimentos e também é isso que nós queremos ver, que aqueles que têm capacidade devem também ter oportunidade para o seu aperfeiçoamento. É nesse rumo que nós vamos trabalhar depois também no âmbito do Grupo de Coordenação de Reforma da Administração Pública. E também, agora, quanto ao provimento e também atribuição e também quanto à chefia dos grupos de liderança de reforma da administração pública e dos outros grupos, alguns desses grupos de liderança são liderados pelo chefe do executivo, porque no caso do grupo de liderança para aprovação e construção da zona de cooperação aprofundada, também eu cheguei a chefiar esse grupo. E quando vemos que, no que refere à reforma da administração pública, temos grupo de liderança e é um assunto que está muito ligado à estrutura da máquina administrativa e às competências. E nessa óptica, este é um trabalho que não cabe apenas a um secretário determinado, porque tem um impacto muito maior e geral para todo o governo. E por isso, convém que seja liderado pelo chefe do executivo. E assim, em relação ao grupo de coordenação para a otimização de obras viárias, já é aqui um outro nível e muitas vezes, se for um titular para a administração e justiça chefiar, muitas vezes não conseguimos produzir os efeitos tão bons em termos de coordenação, porque este é um assunto sobre obras viárias e por isso convém que seja chefiado pela entidade que tutela as obras. E também essa é a nossa experiência que nós tivemos no passado. Podem ver que agora que esses 6 organismos de liderança e de coordenação poderão depois ainda trabalhar no futuro e ter o seu trabalho avaliado para a sociedade depois de entrarem em funcionamento. Mas temos que ver que cada um desses organismos de liderança ou de coordenação, não há aqui uma hierarquia em termos de posicionamento e da sua importância. Quanto ao trabalho de embelezamento e limpeza urbana, este é um assunto que está relacionado com as estruturas colocadas nos edifícios e também tem a ver com as fachadas de edifícios. Isto tem a ver com os respectivos competentes que vão resolver este assunto. E em relação ao trabalho de governação eletrônica e utilização de inteligência artificial, nós temos que acautelar os riscos associados à cibersegurança, porque nós temos que prevenir a fuga de dados e também esses outros riscos potenciais.
Como, por exemplo, quando nós fornecemos o serviço através da conta única, nós temos que salvaguardar também a segurança. E, como foi referido, a ampliação das funcionalidades da computação em nuvem, isto também vai ser prosseguido, um trabalho vai ser prosseguido com a centralização dos trabalhos através dessa tecnologia. Mas temos que salvaguardar também a segurança. Quanto àqueles 5 aspectos em que nós temos que trabalhar com coragem, nós temos que ter em conta situações de omissão, de laxismo, de inação. E por isso são obstáculos que nós temos que quebrar com coragem. Muitas vezes as pessoas andam a marimbar nos serviços e adoptam uma atitude de passividade, e são casos que nós temos que ter em conta no trabalho com coragem na implementação das linhas de ação governativa. Muitas vezes as pessoas sentem-se relutantes na implementação das reformas administrativas, e isto vem colocar os constrangimentos ao trabalho da administração pública. E se nós continuarmos a adotar os modelos de gestão do passado, nós não conseguimos avançar. E assim, com essas formas de trabalho do passado, nós não conseguimos chegar mais longe, ir mais longe. E é necessário, por isso, quebrar esses obstáculos com coragem. Quanto à avaliação do desempenho, no setor público é diferente no setor privado, porque em uma entidade privada há muitas mais medidas de incentivo e muito mais flexível. Enquanto no setor público há todo um conjunto de constrangimentos em termos jurídicos que muitas vezes impedem que isso aconteça. Agora, chegamos à fase de colocação de questões adicionais do primeiro grupo dos deputados. Deputado Lancinho, senhor secretário, obrigado pela resposta, mas quanto à pressão de trabalho dos funcionários, o que nós queremos é que o governo disponibilize medidas para aliviar a pressão de trabalho dos funcionários e também dispõe de mecanismos de incentivos para incentivar o moral. E quanto aos regimes contratuais, IAM, neste momento, a maioria dos trabalhadores que são contratados por contrato de trabalho individual, e por isso muitos dos trabalhadores estão preocupados com o seu futuro. E por isso espero que o governo que lance uma calendarização para passar a empregar o CAP para contratar estes tipos de trabalhadores, converter os contratos em CAP. E quanto ao Hospital Condução em Januário, queria perguntar, antes que também perguntei, por exemplo, é possível de baixar alguns tipos de assuntos para as clínicas ou as entidades de saúde privadas, por exemplo, a lavrar, por exemplo, um atestado médico ou reconhecer os atestados médicos passados por clínicas privadas ou entidades privadas, pode ser assim. E quanto às matrículas quanto aos carros com a única chapa que circulam na Ilha de Hanching, o senhor secretário Bocada ainda não respondeu à minha questão levantada. Peço ao senhor secretário que responda. E quanto à arborização,
que neste momento as plantas ou as árvores, as flores, como não existem espaço para depositar ou para conservar, e por isso no futuro existem condições para criar espaços porque já o governo disse que existem recursos de solos suficientes na reserva. E quanto à arborização ou às plantas ou as flores, existem algum espaço para conservar mesmo estes tipos de plantas. E quanto à optimização das passadeiras ou dos viadutos, as zonas pedonais, é possível ainda aperfeiçoar? Muito obrigado. Deputado Kokamfa, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também pela resposta do Sr. Secretário. Mas a questão da inteligência artificial ainda não foi respondida, se calhar por causa da falta do tempo. Espero que o Sr. Secretário consiga responder depois. Então, quanto ao campo de aventuras juvenis da praia de Raksá, o senhor secretário emitiu uma boa mensagem, quer ao nível do orçamento, quer dos outros níveis. Então, espero que o governo possa dar um plano de andamento. Por exemplo, será que o governo vai cooperar com as escolas ou vai comunicar com as escolas para os próximos planos? Então, podemos fazer melhor o plano. Por exemplo, temos um novo centro de atividade para ajudar a saúde mental dos alunos. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, algumas questões o Sr. Secretário já respondeu, mas gostaria de dar seguimento à seguinte questão. Em relação à governação eletrónica, conta única e plataforma para empresas e associações, nas lajes para o presente ano, nas lajes do presidente vai dizer que vai haver desenvolvimento para o registro comercial. E nós, de facto, recebemos algumas opiniões, nomeadamente para a captação de investimentos. Agora, como é que podemos, através dos nossos planos, para que quer os residentes, quer os não residentes, para efetuar o registro das empresas seja mais conveniente, nomeadamente não precisa de ir muitas vezes aos serviços públicos para resolver as suas questões, ou até nem é preciso ir e tratar tudo online. E há pouco também se falou sobre o plano para o edifício Julieta Nobre de Carvalho. Nós, sim, pensamos que para além dos jardins, os residentes gostam de fazer algum exercício físico e, portanto, para esses planos, o senhor secretário também pode pensar neste aspecto. E em relação às oportunidades de emprego na zona de cooperação aprofundada para os jovens dos 18 anos até aos 45 anos, eles, de facto, têm uma alta taxa de desemprego e não sei se no futuro podemos ter mecanismos de que as pessoas, os jovens, tenham mais oportunidades. Dr. Pontin, obrigado. Agradeço também a resposta do Sr. Secretário às minhas questões quanto ao curso de liderança para trabalhadores da função pública. Em relação a aspectos como desempenho, avaliação de desempenho, vou aguardar para a resposta dos outros dirigentes dos serviços. E a minha questão agora é sobre a recolha de opiniões, a escutação de opiniões da sociedade. Isto também é um trabalho que temos que ter em conta através desse... e também a recolha de opiniões também pode ser utilizada por meio da conta única ou da plataforma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado pela resposta dada. Quanto à cooperação interdepartamental, o Sr. Secretário já explicou detalhadamente o teor e no futuro conseguimos ver que
os resultados de alguns projetos e é claro que no futuro vai ser otimizado na cooperação. Quanto a 5 coragens, a coragem na inovação foi proposta nas linhas, tal como o deputado Pancho também disse há bocado, que a formação é muito importante neste tipo de coragem e por isso o que o governo deve fazer para ter uma ideia ou um pensamento de inovação e queria perguntar ao senhor secretário quanto à inovação e pensamento neste aspecto até que tipos de poderes é que podem baixar para os funcionários ter uma coragem de inovação quanto à reforma jurídica e inovação jurídica, que há algumas leis que estão a restringir a inovação dos funcionários. Então, na equipa de funcionários, dentro da equipa de funcionários, vai criar um grupo de trabalho para eliminar as barreiras vindas da lei. Eu acho que com a criação de leis ou a alteração de diplomas é possível fortalecer a inovação da equipa dos funcionários. Quanto aos mercados municipais, cada ano estamos atentos a este assunto, mas temos de ver o que está a passar na realidade. Se alguns mercados municipais não conseguem ser revitalizados, ainda podemos transformar em espaços de cultura criativa. E quanto aos rentários das bancas, podemos ainda pensar como aproveitar melhor essas bancas, por exemplo, os mercados de produtos secos e úmidos que já não adaptam à realidade, e se não conseguimos aproveitar esses espaços não ocupados para transformar em espaços para fazer um check-in ou para a indústria cultural criativa, ainda melhor. Governo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Quanto à questão colocada pelo deputado Lancinho, sim, vamos mudar ou converter o contrato individual de trabalho para CAP, contrato administrativo de provimento. E quanto aos médicos do setor privado, ainda estamos a discutir na Assembleia Legislativa, vamos mudar ou alterar o ETAP. Então, na altura vamos tratar quanto à matrícula única ao nível político. Temos alguns problemas, por isso referi que já comunicamos com Pequim e basicamente já resolvemos os problemas. Portanto, ainda estamos em curso. Esperamos que este ano seja possível implementar esta medida de agora temos 8.103 veículos com matrícula única. Esperamos que para as pessoas que vivem, trabalham ou fazem negócios na zona de cooperação possam pedir, em primeiro lugar, para circular em Cantão. Quanto à melhoria das faixas e vias, vamos discutir com os serviços competentes e como também a reabilitação. Também vamos plantar mais nas ruas. Quanto ao campo de aventuras, vamos discutir com os colegas da Desejo. Também vamos ouvir as vossas opiniões. Como é que podemos melhorar o sistema de marcação prévia para utilizar as instalações? E esperamos ter mais opiniões e apoio. Quanto à questão do deputado Ngani Han, quanto à conta única, vamos passar a palavra mais tarde à minha colega. Quanto às zonas de lazer, por exemplo, na Zona Norte, temos 8 zonas de lazer. Esperamos que em cada zona de lazer haja funções comuns, mas também haja certa diferença para responder às necessidades da população. Quer na estátua de Cunham, quer nos outros sítios,
Esperamos ter design diferente para responder às necessidades diferentes. Quanto ao emprego na zona de cooperação, os deputados também estavam atentos à Comissão Executiva da Zona de Cooperação. Temos 800 e tal funcionários que estão a trabalhar na Comissão Executiva e a sua composição é relativamente complexa. Temos 24 trabalhadores, que é de Macau. Depois também temos trabalhadores de Cantão e de Juai, em regime de cotas de trabalhadores. E também há trabalhadores contratados na zona de cooperação. Agora temos 168 e há 87 residentes de Macau. Quer os funcionários de Cantão, quer os funcionários de Macau, têm sempre o seu lugar de origem. Porque agora os trabalhadores de Macau trabalham lá em regime de cota de trabalhadores. E sempre reservamos algum número de cotas para os nossos trabalhadores trabalharem na zona de cooperação. Esperamos que os jovens de Macau possam trabalhar lá. Além disso, para promover o acesso ao emprego dos jovens de Macau, em Anjin, também há um plano de incentivo de acesso ao emprego em Anjin. Agora, temos um subsídio de 4.000 patacas por mês. Mas agora há um plano que é de 5.000 patacas. Há certa diferença em termos do valor e da calendarização. Mas se os jovens corresponderem às duas condições, então, ou seja, os jovens podem gozar do valor total de 9.000 patacas. Assim, os jovens de Macau podem maximizar as suas vantagens, os seus jeitos, talentos na zona de cooperação. Quanto ao desempenho, vou passar a palavra à minha colega mais tarde. Quanto à questão colocada pelo deputado Pang Chun, eu concordo com a opinião do deputado. Temos que inovar primeiro. Temos que incentivar os colegas, temos que ter um mecanismo que dá tolerância aos erros. Se não temos este mecanismo, ninguém ousa fazer, ou seja, ninguém ousa inovar. Então, por isso, vamos fazer bem esse trabalho. Vou passar a palavra à minha colega. Presidente, senhores deputados, sobre a questão do deputado Nga Nhật Hang e Wang Qichen, falou sobre a governação eletrónica e, de acordo com o nosso plano, nós praticamente, os residentes já utilizam a conta única e a plataforma da empresa de associações. Temos 640.000 utilizadores para a conta única e 18.000 utilizadores para a plataforma de associações e empresas. E essas duas plataformas têm cada vez mais serviços. Nós também recebemos muitas opiniões dos nossos residentes, porque atualmente talvez ainda é mais difícil encontrar alguns serviços, porque já temos muitos serviços e, portanto, nós vamos continuar a captar as opiniões dos residentes para fazer o upgrade dessas duas plataformas e esperemos utilizar formas mais inteligentes para a conta única, nomeadamente para a questão da prova única, mas no futuro, tendo em conta as diferentes faixas etárias, nós vamos alertar os utilizadores
o que é que devem fazer em certa altura. E em relação à plataforma para as empresas e associações, sim, estamos numa fase mais preliminar, mas vamos ainda introduzir mais serviços de agência única e isto também está relacionado com os nossos próximos trabalhos. E, para além disso, também o deputado Peng Chun falou sobre a eficácia dos nossos trabalhos. Atualmente, o regime de avaliação está a ser utilizado. Nós esperemos aumentar uma forma de cálculo dos resultados, nomeadamente sobre as opiniões dos residentes. Isto é, esperemos de que possamos elevar e dar resposta às solicitações e exigências dos residentes. E isto também está relacionado com os trabalhadores da função pública, porque atualmente isto também pode estar relacionado com as subunidades dos serviços. E tudo isso pode, então, refletir para que a nossa tutela possam ver os resultados, bem como no futuro vamos em cooperação com o Comissariado de Autoria para fazer melhor esse trabalho. Obrigado. Queria aqui alertar a todos que perguntas de recarga têm que se incidir sobre o assunto sobre das respostas do governo, também sobre as questões que foram colocadas. Há pouco foi colocada uma questão sobre o estado médico e se a centralização das competências. Isso já ultrapassou a questão que foi colocada e também a resposta que foi dada. Desta vez permiti, mas queria alertar para que tenha atenção a isso para evitar injustiças no tratamento de perguntas e respostas. Senhor Secretário, bom dia a todos. Aqui eu tenho 3 temas que queria discutir com o Senhor Secretário. Quanto à baixa de poderes e de simplificação administrativa e descentralização de poderes, o Governo disse que vai optimizar o ambiente de exploração comercial e criar um bom ambiente de negócio e também vai aperfeiçoar as leis. E na sessão pergunta e resposta com a presença do chefe executivo neste hemiciclo, eu perguntei ao senhor chefe executivo qual é a sua opinião sobre a melhoria de exploração de comércio e a formação de um mercado eficiente. O chefe executivo falou sobre muitas das medidas que vão preparar e o senhor chefe secretário disse-me que pode perguntar ao senhor secretário para obter mais esclarecimentos detalhados. E por isso hoje eu felicito que tenho a oportunidade de aproveitar para colocar as minhas questões quanto à descentralização e simplificação de onde vem, o que no final é. Porque na área de administração e justiça e na área jurídica e na área de reforma jurídica, que tipos de medidas vão implementar para a simplificação administrativa e descentralização dos poderes? Quanto a alguns assuntos que contam com a intervenção dos poderes administrativos, como é que o governo vai simplificar os administrativos, racionalizar os quadros e fazer uma simplificação administrativa? O que está a pensar sobre isso? Há algumas medidas que estão a preparar para isso, porque há muitos dos serviços públicos que contam com a participação do Sr. Secretário. Então, queria perguntar quanto à matéria que vão incluído no âmbito da reforma administrativa, quais são e há uma calendarização para isso? E quanto à simplificação administrativa e à descentralização dos poderes, o senhor secretário pode partilhar as suas experiências? Qual é o rumo ou a meta a longo prazo e a médio prazo sobre a reforma administrativa?
E quanto ao mecanismo de revisão dos resultados, existe ou não? E quanto à maioria ou otimização da estrutura interna ou a reestruturação de serviços, há alguns critérios definidos para isso e há alguns critérios sobre o corte ou a fusão dos serviços públicos. É de felicitar que o senhor secretário, nas suas linhas, ou até aqui, disse que o IAMM vai ser a primeira entidade que vai ser reestruturada. E sei que estas entidades são diretamente subordinadas ao senhor secretário e o senhor secretário vai avançar rapidamente, creio, no meu crer, que avançar com os trabalhos. Mas o IAM foi alvo de reestruturação há anos atrás e queria saber que esta é uma última reestruturação ou daqui para frente vai ser objeto de constante reestruturação. E quanto à produção legislativa, é uma tarefa muito importante e o governo tem planos para isso. E com a produção legislativa é possível reforçar as ações governativas. E para esse âmbito há que confirmar o rumo legislativo para reforçar a formação, porque a formação também é muito importante, e também há que estabelecer bons mecanismos de comunicação interdepartamental e também há que aperfeiçoar os regimes. Nas linhas também disse que vai aplicar mais esforços para a inovação do regime jurídico, nomeadamente no âmbito da construção da zona de cooperação, para desenvolver as vantagens trazidas por um país e dois sistemas, e vão ter coragem ou atrevimento para inovar os regimes, mas tudo vai decorrer dentro do quadro legal da Constituição e da Lei Básica. E também o chefe disse que propõe 5 coragens de inovação e de reforma, entre outros, e o que revela que o governo de Raima aprendeu muito os dizeres deixados pelo deputado Xi Jinping, ou seja, continuar a criar um desenvolvimento de boa qualidade dentro do quadro de Constituição da Lei Básica. Eu não queria falar, tecer muito mais opiniões, mas já sabia que o senhor secretário já conhece muito bem o sistema de cases law, ou seja, conceito ordinário, o direito positivo. Já sabem bem muitas das vantagens e desvantagens. E quanto à inovação do regime jurídico na zona de cooperação, então, o que está a pensar o senhor secretário sobre a construção de regimes? Então, o senhor secretário vai aproveitar as vantagens dos sistemas jurídicos, ou seja, conceito ordinário e do direito positivo, para criar ou inovar os regimes na zona de cooperação? E quanto à cooperação com os países de língua portuguesa, é muito provável que consiga contribuir para o regime jurídico de Macau. Sei que é também um meio para reforçar o intercâmbio com o mundo. E o seu Macau quer ser uma pessoa que faz uma ligação entre os países lusófonos e a zona de cooperação ou com Macau. Então, neste âmbito, que tipos de medidas vão ser definidas para trabalhar bem neste aspecto para que o Macau consiga desempenhar bem o seu papel de porta de entrada dos negócios ou dos assuntos na zona de cooperação ou na província de Cantão. E Macau, o terceiro aspecto, Macau foi avaliado por Skyscanner, que é um programa na internet que é uma cidade com encanto e tem boas condições de turismo, e também quanto às barreiras para deficientes, um âmbito sem barreiras para os portadores de deficiente, e também a facilitação de deslocações também conseguiu um ranking muito avançado. Estes resultados merecem o nosso elogio e consegue refletir que o Macau tem recursos preciosos e consegue demonstrar que Macau contribuiu muito para optimizar o âmbito das deslocações dos peões. E quanto ao City Walk, que não sei, é possível de pensar que ligar todos os locais de visita mais frequentados pelos turistas, mas conseguimos ver que Macau trabalhou muito, mas também demonstrou muitos defeitos, porque na zona na NAP houve
de diferentes colapsos ou abatamentos e a IAM está a adotar muitas medidas para melhorar o nivelamento das vias e dos terrenos, mas podemos ver na Avenida Amizade os colapsos são cada vez mais notórios, até as vias pedonais ou existem diferenças de nivelamento entre as vias onde passam os veículos e as vias pedonais para aqueles turistas que pegam nas suas malas, quando andam pelas essas vias, fazem sempre muitas queixas. E como essas vias é muito importante, que permite uma ligação entre o hotel de Lisboa e a zona central, tipo está esgotado e termina aqui. Deputado Maio Fon, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, bom dia. Na SLAC foi mencionado a criação de 6 grupos de liderança e de coordenação. 3 dos grupos são liderados pelo senhor secretário. Podemos ver que em 2025, pelo menos na fase inicial, o senhor secretário desempenha um papel muito importante. O senhor secretário é responsável pela coordenação. Quanto ao plano de coordenação entre Macau e Hanjin, deve ser muito estáveis. Então, quanto à integração entre Hanjin e Macau, no futuro, será que vai começar pela integração pelo grupo de liderança para a promoção da construção da zona de cooperação e depois os trabalhos vão passar para os outros grupos? Será que há outras maneiras para fazer o trabalho? E não sei se há mais formas para garantir melhor os trabalhos. Além disso, quanto ao novo bairro de Macau, as escolas têm problemas em termos de quadro jurídico. Há também grupos de trabalho, também vão comunicar com as associações e as entidades competentes. Não sei se o governo vai recolher as opiniões amplamente para conhecer a situação dos residentes na zona de cooperação, bem como as escolas e os profissionais, porque não sei se essas pessoas têm esta oportunidade de participar. Quanto à divulgação jurídica, como é que o governo pode atingir as pessoas antes da sua chegada à zona de cooperação, pode conhecer a situação. Além disso, quando à coordenação jurídica, olhando para 2025, um dos 8 planos jurídicos foi entregue à Assembleia Legislativa. Então, como é que o governo pode garantir o nível dos projetos? E como vai ser a situação de mudança de mandato ou uma nova edição da Assembleia Legislativa? Fico contente por ver na SLAC muitos trabalhos da revisão, por exemplo, a revisão do CBA e do CBC, que vão ser alterados, mas os outros códigos também precisam de ser alterados. Quanto aos 2 códigos, ou seja, o CPA e o CPC, vão ser completamente alterados e não sei se há uma calendarização para esta revisão. Quanto ao Código Penal, temos que mudar as disposições quanto às penas ligeiras, porque os tribunais são o último meio para resolver os casos, mas Macau demora mais tempo em resolver os casos em Macau. Os 2 tribunais
deem maneiras diferentes para resolver os casos e aumentar a eficiência, mas devido ao procedimento, também há muitos procedimentos diferentes e temos que cumprir as normas dos códigos e por isso demora meses até anos para resolver os casos e por isso ambas as partes sofreram muito. Não sei se desta vez podemos encurtar o prazo para resolver os casos. Para além disso, quanto ao regime de infiltrações em edifícios, no ano passado, no final do ano passado, recebemos 87 casos, 53 foram concluídos, e e há 9 casos de conciliação. Eu concordo com o regime de arbitragem cujo prazo foi encurtado, mas muitos residentes disseram que as questões de resolução implicam custos elevados. Agora, a DESAG vai cooperar com o Centro de Arbitragem e os serviços competentes, por exemplo, o IAK, etc., vão recorrer aos meios para divulgar as leis. Não sei se o governo já avaliou o resultado da divulgação jurídica e depois dessas ações de divulgação, não sei se há uma melhoria. Além disso, a cooperação interdepartamental não sei se ajudou efetivamente a população. O governo já tomou como referência a experiência para ajudar a população. E, além disso, é necessário dar um relatório sobre o resultado dos testes de infiltrações. Se calhar, para obter o resultado, vai demorar 2 anos. 2 ou 3 meses, perdão. Então, se a pessoa recorre uma maneira então vai demorar meio ano para obter o resultado. E mais a manutenção demora ainda mais, até 6 a 7 meses. Ou seja, o processo todo a pessoa vai sofrer muito tempo. Portanto, a nossa população está muito oponente. Não sei se podemos criar um fundo para ajudar a população. Depois deste processo, então podemos devolver esse montante aos residentes. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, muito bom dia. Hoje vamos discutir as leis da tutela da administração e justiça e, de facto, tenho que elogiar que o trabalho relacionado com a plataforma da conta única foi muito bem feito, os cidadãos estão contentes. Depois também temos os quiosques que estão em funcionamento 24 horas por dia. E ainda temos mais 2 plataformas, que é a plataforma para empresas e associações e a plataforma para os serviços governamentais, que está a ser melhorado e, portanto, o novo governo está muito próximo dos nossos residentes, porque o chefe executivo ouviu muitas opiniões dos nossos residentes, nomeadamente para elevar a eficácia administrativa, nomeadamente sobre o regime de licenciamento e, portanto,
Aqui o senhor secretário já referiu que vai melhorar, simplificar toda a administração pública. Então, eu, na minha experiência, quando queremos captar mais investimentos, o nosso governo há que cooperar nesta área e nós temos que acelerar nos nossos procedimentos administrativos para captar mais investimentos, nomeadamente só para alterar o endereço da sede da empresa precisa mais de um mês. Um procedimento simples que necessita um mês e meio e, portanto, não sei se nessa situação o senhor secretário sabe ou não e, portanto, há que acelerar esses procedimentos. É que se não conseguir alterar o endereço da sede, não se consegue tratar uma série de problemas posteriores, nomeadamente nos bancos e também nos outros serviços públicos. E, portanto, tudo isso afeta a captação de investimentos. E, portanto, o novo governo há que dar uma maior atenção a esses trabalhos. E, para além disso, sobre a revisão das leis, o senhor chefe executivo também referiu que há leis que têm mais de 30 anos, por exemplo, o setor já referiu que os salões de beleza, nós só podemos fazer embelezamento das pessoas do pescoço para cima. E não será que também temos que pensar mais para o nosso desenvolvimento? Não será que temos que rever as leis? Porque isso também afeta o ambiente de negócios. Portanto, há pouco o deputado Kou também já um dia levou-nos para Shenzhen e Shenzhen desenvolveu-se muito rapidamente nos últimos anos e muitas das vezes nós vamos ter que ajustar as nossas políticas para o desenvolvimento das empresas. Em Shenzhen já não se dá publicidade às políticas, mas sim ajudar as empresas tendo em conta as suas políticas. E também ouvi dizer que o governo vai embelezar e fazer limpeza urbana. Nós temos que fazer melhor esse trabalho. Porque muitas das vezes não podemos ser de forma muito restrita de que muitas coisas não conseguimos resolver, nomeadamente questões relacionadas com a prevenção de incêndios. E se com todo um bom ambiente de negócios, será melhor para a captação de investimentos. Não sei o que é que quer atingir em termos de embelezamento e limpeza urbana, porque há algumas zonas mais antigas que é difícil esse trabalho. E em relação a Hanqing e a zona de Shizimen, nós temos que fazer melhor dos trabalhos a nível de transporte terrestre e fluvial. O governo falou algumas vezes sobre isso, pois também não se avançou nos trabalhos e espero que o governo avance também nesses trabalhos. E, para além disso, na tutela do senhor secretário, disse que vai resolver algumas questões relacionadas com a zona da cooperação aprofundada. Muitas pessoas investiram na zona de cooperação aprofundada, no entanto, não se consegue arrendar muito facilmente
os seus passos em Hanchin. E, portanto, as pessoas investiram e não conseguem um retorno. Agora, como é que o governo pode, então, ajudar as pessoas, nomeadamente para a diversificação da nossa economia, nomeadamente também há que pensar nos transportes, se de facto é fácil e conveniente para as pessoas investirem antes. Em relação à plataforma para as línguas, para os países de língua portuguesa, esperemos que esta plataforma possa ser estendida também para a zona de cooperação aprofundada. E, por outro lado, sobre a segurança alimentar, anualmente temos mais de 30 milhões de turistas e, portanto, isso é muito importante, a segurança alimentar. Portanto, temos que fazer melhor esse trabalho, nomeadamente o tratamento de alimentos, fazer a sua fiscalização, porque nós temos que fazer melhor esse trabalho. Obrigado. Bom dia a todos. Como disse o senhor secretário há pouco, na resposta que deu às questões dos colegas, vejo que o governo tem feito questão de mostrar uma atitude de responsabilidade e de coragem na implementação das políticas de ação governativa. E a minha primeira questão tem a ver com a integração da zona de cooperação aprofundada. Para conseguirmos essa integração, é necessário haver uma coordenação. E o mote dado pelo governo é de aproximação do sistema vigente na zona de cooperação como o de Macau. Entretanto, vemos que agora o tracejado das vias públicas de Macau, ultimamente, tem sido adoptado o modelo como do interior da China, e isso contribuiu enormemente para a fluidez e também para a circulação viária em Macau. Assim, quando nós adoptamos essas medidas ou critérios como do interior da China, isto pode ser alargado para outros aspectos, outras matérias. É claro que nós temos diferenças, mas podemos ver o que é que nós podemos adotar em termos de critérios de governação do interior da China que pode ser aplicável em Macau. Há pouco referiu-se a um subsídio para os jovens que poderá totalizar 9.000 patacas para os jovens que forem trabalhar na zona de cooperação aprofundada. Em relação a esses apoios aos profissionais e também para aqueles que estão interessados em trabalhar no outro lado da fronteira, no que refere à tributação, é um assunto que pode não estar relacionado com a sua tutela, mas, entretanto, pode ser considerado pelo senhor secretário, porque neste momento o pagamento dos impostos é de julho, vai até outubro. E, entretanto, há muitos rendimentos que estão isentos de tributação. E no interior da China, o rendimento, a isenção vai até 55%. E também há diferentes escalões de tributação. E no que refere aos residentes de Macau, que poderão, neste momento, ser beneficiados da isenção fiscal em Macau, mas quando optarem por trabalhar no outro lado da fronteira, podem ficar sujeitos à tributação segundo o regime fiscal na zona de cooperação aprofundada. Assim, neste momento, os residentes de Macau têm uma percentagem de 15%. Assim, poderá também adoptar medidas
de benefício fiscal que sejam compatíveis nos outros lados das fronteiras e adoptando o sistema fiscal de Macau, estendendo nosso regime para o outro lado da fronteira. E enquanto à restituição dos impostos, também é um aspecto a considerar. E quanto àquele subsídio de 5.000 patacas para os jovens que trabalharem no outro lado da fronteira, como vai ser o regime dessa atribuição? Por mês, depois de um montante global e depois trimestral, anual, como? Há pouco tempo foi referido que a política do governo é que as indústrias possam ter um papel de impulsionamento para o desenvolvimento profissional e assim por seguir em diante. Nós vemos que agora é permitido o exercício da atividade dos médicos na zona de cooperação. E quanto à concretização dessa política, isto também está relacionado com o regime jurídico. Nós temos que reduzir os constrangimentos e as restrições ao exercício de atividade destes profissionais e de outras especialidades para além dos médicos no outro lado da fronteira. E no interior da China, nós vemos que há muitos benefícios, por exemplo, de residência e para outros aspectos. E será que também podemos pensar em adicionar mais esses benefícios? Quanto ao pavilhão, a galeria sobre a lei básica, também foi colocada a possibilidade de construção de um pavilhão sobre as diferentes etnias da China. Neste momento, nós temos já um jardim sobre os monumentos etnográficos já em Macau. Será que nós podemos considerar essa experiência depois para a concretização do projeto de pavilhão etnográfico? E também incluir outros elementos culturais, também foi referido que em Anqing também foi colocada possibilidade de construção de um pavilhão etnográfico em Anqing. E por isso, essa experiência que nós temos também pode ser útil. Sobre o sistema de resolução das infiltrações da água, entrou em vigor em 2023, mas só os casos muito menos complicados é que podem ser resolvidos, mas para os casos mais complicados também não é tão fácil. Será que podemos pensar em como descomplicar esses procedimentos através da colaboração com as empresas de administração de propriedades e também facilitar os procedimentos? Foi referido há pouco sobre a reestruturação do Instituto para Assuntos Municipais. E no passado também houve uma reestruturação dos serviços de obras públicas que não podemos considerar para outras áreas. Deputado Wang Yifan, bom dia, Sr. Secretário, Sr. Presidente. Quanto às linhas para a área de Administração e Justiça, queria trocar opiniões com o Sr. Secretário. Tal como os colegas já bocaram disse que foi criado este ano pelo atual governo 6 grupos de trabalho. Dentre eles, 3 têm
Temos três que têm a ver com a reforma da administração pública, que é o grupo de coordenação da reforma da administração pública e o trabalho para embelezamento da limpeza urbana. É o senhor secretário que vai assumir o assento de presidente ou coordenador, que neste caso é o gabinete do senhor secretário que vai apoiar no funcionamento destes grupos. Estou muito atento. Sei que antes de entrar na questão principal, que quanto à qualidade dos trabalhadores, ou os níveis dos trabalhadores, nomeadamente pessoal jurídico, como é que consegue satisfazer as necessidades decorrentes dos trabalhos? Queria ouvir uma apresentação detalhada sobre a qualidade e a quantidade dos trabalhadores que necessitam para esses grupos de trabalho novos criados. Quanto às suas linhas, também foi mencionado que durante a visita do presidente Xi, que foi lançado 4 desejos para Macau, tal como nós dissemos há bocado, que tem que adaptar o desenvolvimento à realidade de Macau e também tem de fazer uma adaptação das leis e regulamentos. Também o presidente Xi, quando da visita de Hong Kong, também disse sobre o aproveitamento de energia no desenvolvimento. Olhamos para a página 23, em versão chinesa, das linhas de ação governativa. No segundo ponto pequeno, diz assim que vai efetuar trabalhos para manter uma boa interação entre o poder legislativo e o poder executivo, e o governo disse que vai aperfeiçoar os trabalhos na fase prévia com a Assembleia Legislativa e também quando da apreciação da lei ou dos projetos ou propostas de lei pela Assembleia Legislativa, vai continuar a manter um bom diálogo e interação com a Assembleia Legislativa e vai continuar a empenhar-se no reforço da qualidade das propostas e dos diplomas e dos documentos legislativos, vai aperfeiçoar técnicas legislativas e orientações de produção legislativas. São estas as soluções ou propostas para dar resposta aos 4 desejos do presidente da China, não é? E queria, quanto a este aspecto, ouvir mais explicações ou a apresentação do senhor secretário sobre este aspecto, porque eu, enquanto deputado, estou muito atento a estes aspectos. E a seguir, também queria falar que, quanto às linhas da ação governativa, vai ser promovido trabalhos para o desenvolvimento da zona de cooperação e vai reforçar o papel do grupo de trabalho que trata dos assuntos da zona de cooperação. Então, queria perguntar ao senhor secretário, no futuro, que tipos de trabalhos vão ser incumbidos a este grupo para tratar, para avisar melhor a integração profunda entre Macau e zona de cooperação aprofundada. Quando da Conferência Consultiva do Povo Chinês e da plenário da APN, muitos dos membros também falaram sobre o reforço da integração profunda entre a zona de cooperação e Macau. Em termos de regime jurídico, qual é a sua opinião quanto a este aspecto? E quanto ao terceiro aspecto, sobre a arbitragem, por exemplo, aos meios de resolução de disputa, a arbitragem é um meio também eficaz no entorno da China, em Hong Kong e também em Macau, mas quanto à arbitragem, quanto ao quadro legal, perdão, é a conciliação, ou mediação, em Macau, quanto a este regime, não temos, e por isso só conseguimos notar que uma proposta de lei foi entregue cá na Assembleia Legislativa sobre a mediação dos conflitos de assuntos familiares, e só conseguimos ver. Mas quanto ao litígio de divórcio litigioso, quanto à apanagem dos filhos e quanto à fixação ou atribuição da moradia da casa quando do divórcio, ou seja, quanto a estes assuntos familiares, não só limita a estes tipos de aspectos que acabei de referir. E também, quanto a estes aspectos, ainda não temos um quadro legal para isso. Eu queria ouvir o senhor secretário uma opinião. E quanto ao quadro legal para a mediação dos litígios de assuntos familiares, a senhora vai ser aperfeiçoada ou incluída estas matérias que acabei de referir no regime? E mais ainda,
Na página 27 das linhas de ação governativa, o senhor secretário falou sobre que vai avançar com os trabalhos da revisão do Código de Procedimento Administrativo e do Código de Processo Civil. Para mim, quanto a este trabalho, há que resolver não só temos de avançar com a revisão dos códigos, destes dois códigos, não é a revisão total do código, podemos fazer uma revisão parcial caso haja necessidade urgente, porque há também problemas ou assuntos que são urgentes de resolver através dos códigos, com a mexida nos códigos. Porque eu proponho assim, porque uma revisão global do Código de Procedimento Administrativo nós temos de atender à situação de desenvolvimento econômico, integração profunda entre Macau e Zona de Cooperação Fundada, eletronização dos serviços e governação eletrónica, são todos estes rumos que temos de seguir. E quanto aos outros assuntos urgentes, por exemplo, quanto à simplificação do processo civil, por exemplo, o processo da falência, existem algumas regras que são urgentes para ser revistas. Por exemplo, quanto ao gestor da massa falida, normalmente é encarregado um advogado como um gestor da massa falida no processo de falência ou de insolvência, mas nós, enquanto advogado, quando nós participamos nestes tipos de processo, em determinadas ocasiões já dissemos que, quanto ao gestor, deve ter um regime que regula essa figura e, por isso, mais ainda, quanto à Lei 14/2017, que tem a ver com a propriedade horizontal. Esta lei entrou em vigor em 2018. Esta lei, no artigo 71, depois da entrada em vigor desta lei, tem que ser revista dentro de 3 anos. 2018 mais 3 anos é 2021, mas estamos já em 2025. Não sei quanto a serviços da pasta sobre este assunto já está a avançar com os trabalhos de revisão e qual é a ponto de situação do trabalho de revisão. E ainda queria salientar que este regime jurídico só contém regras substanciais, mas quanto às regras procedimentais, ainda existem muitos espaços de melhoria, de acordo com o CPC, artigo 343, sobre a citação. Quanto à citação, no caso de litígios, quanto à suspensão da deliberação, há que intentar ação contra todos os condôminos. Vamos ter um intervalo de 15 minutos.